Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast No Tabuleiro com convidados. Eu estou aqui com esta moça muito bonita, muito simpática para você conhecer. É a Juliana Bellini, advogada especialista em propriedade intelectual. Parceira aqui da Nova Era Estratégia e eu estou agora conversando com os parceiros, com os fornecedores, com os clientes, para você conhecer todo mundo, toda a equipe. É importante para você entender como funcionam os bastidores desse universo de franquias e agora com uma especialista em propriedade intelectual. Preste atenção, você quer transformar o seu negócio em franquia ou você quer um dia vender uma metodologia, você quer vender quadros, fotos, enfim, tem muito assunto para a gente falar. Fica com a gente aqui, mas sem mais enrolação, seja muito bem-vinda, Juliana, muito obrigado por abrir o espaço. Eu que agradeço pelo convite. Fala um oi pra galera aqui e apresente-se, fique à vontade, conte pro pessoal quem é a Juliana. Tudo bem, pessoal? Bom, eu sou a Juliana Bellini. Como já dito, eu sou advogada e especialista nessa parte de propriedade intelectual, principalmente para extrajudicial, né, João? Que é o registro de marca, a patente, o INPI, direitos autorais. Então eu quero trazer um pouquinho aqui de informação e contar também um pouquinho da minha história. Gente, é muito importante que você fique com a gente até o final. Papel e caneta na mão, porque a gente vai falar muita coisa importante aqui para proteger o seu negócio. Ou você que é pessoa física também e tem criatividade, você que pinta, você que tem histórias em quadrinhos, cria personagens, fica com a gente aqui porque tem muito assunto legal para a gente falar. Muito bem, Juliana, fala para a gente um pouquinho dessa profissão. Como que você foi se trabalhando, se desenvolvendo até escolher essa profissão? Você é esse mundo, né? Exato, você é advogada, beleza, mas conta um pouquinho dessa sua trajetória. Você já começou sempre nessa área? Ou você lá na faculdade já tinha outras pretensões? Conta um pouco sobre a sua trajetória. Na verdade eu cheguei a fazer uma transição de carreira logo no início, né? Então, a minha família inteira é de funcionário público, o que é um problema para mim, né? Porque eu empreendo. Então, quando eu entrei para fazer advocacia, né, no direito, a intenção qual que era? Concurso público, óbvio, né? Porque todo mundo só me falava isso. Só que ao longo da faculdade, eu fui estudando para alguns concursos, e sabe quando você não acredita naquilo? Não gostava, achava super tédio, não acreditava que eu iria passar, sei lá, porque realmente eu não era legal. Não te cativou? Não. E, em paralelo, enquanto eu estava na faculdade, eu consegui um emprego na prefeitura daqui de Rio Preto, né? E, na época, eu consegui, foi ótimo para mim, né? Só que eu consegui numa secretaria que não tinha nada a ver com o jurídico. Então, mas eu conheci um mundo ali também de funcionalismo público. Bom, acontece que eu fiquei lá até o final da minha faculdade, porque eu fui contratada, apareceu essa oportunidade. Acho que no meio da faculdade apareceu essa oportunidade, eu aceitei. E eu fiquei um ano após terminar a faculdade. Então, o que aconteceu? Eu não gostava, eu era grata, porque, claro, eu trabalhava em um lugar que era legal, o valor era bom, o salário, eu pensei muito nova. Então, com 18 anos, eu já estava praticamente empregada, assim, entendeu? Só que aí comecei a ver como que era esse mundo, né, jovens? As pessoas não imaginam como é trabalhar bastidores. No público. Ainda mais prefeitura, que é muito próximo à política. Principalmente onde eu trabalhava. E aí eu comecei a fazer a transição de carreira. Então, eu terminei a faculdade. Já no último ano de faculdade, eu passei na OAB. E aí eu comecei a me preparar esse último ano que eu estava lá para sair. E até porque eu vi que ia ter uma mudança na governança. E eu falei, isso é um problema. É problema para todo funcionário. Mesmo se você é concursado, eles podem tirar teu cargo, fazer transferência. Acontece muito, sabe? Deitam e rola. Sim, nossa, já coisas inacreditáveis lá, gente. De verdade, coisas bem sérias, assim. E aí, então eu falei, não vou, e vi na minha cabeça, não vou ficar aqui muito mais tempo, preciso correr. E aí eu comecei a criar caixa, ir atrás, peguei a OAB, comecei a pegar uns casos, sabe? Coisas assim simples. E você começou como? Casos de quê? O meu primeiro processo, meu Deus, foi tributário. Eu não sei. Já caiu no tributário. Foi terrível, foi questão de ICMS, porque eu comecei a fazer parcerias, assim, com contadores, que eu fui, então eles me traziam o que tinha, assim, entendeu? Eu precisava ali ver o que tinha. E eu nunca tinha feito estágio, né, no jurídico, porque eu já estava lá. Então, o meu primeiro processo foi tributário, eu lembro, foi aparecendo algumas outras coisas, consumidor, tá. E aí, terminei a faculdade, logo em seguida eu emendei uma pós-graduação, que foi aí
que vai para o mundo de propriedade intelectual. Sei. Eu fiz a pós-graduação em Direito Empresarial. E Direito Empresarial, gente, é muita coisa. Não sei se vocês sabem. Tem, tipo, fusão, cisão de empresa, recuperação judicial e falência, que são mundos completamente distintos. Sim. Aí tinha essa parte de propriedade intelectual, cheguei a ver um pouco de tributário também. Então, são muitas áreas do direito muito específicas. Você faz o direito empresarial para você entender a necessidade de uma empresa e ver como você pode levar. Mas depois você tem que se aprofundar nesses temas, tipo um trabalhista patronal, que é para a empresa, né? Tudo mundo diverso. E foi ali que eu conheci um pouco da propriedade intelectual, porque a gente teve aula. Terminei a faculdade, aí eu comecei a ir atrás de cursos sobre registro de marca. Por quê? Nesse meio tempo, eu comecei a ver que tinha demanda, principalmente no extrajudicial. Chegou casos para mim, acho que o primeiro caso que a pessoa falou foi uma patente, então eu comecei a ver como é que era, né? E eu já estava estudando aquilo, fui atrás de curso, comecei a pegar minhas primeiras marcas, fazendo o curso do INPI, estudando toda a lei própria, até os regimentos internos, porque eles têm muita lei própria, né? Tá. Tem a lei geral de propriedade intelectual, mas eles têm várias coisas. Ok. E aí eu comecei a estudar e começou a acontecer. Mas isso, assim, foi nos 2 primeiros anos, né? Entendi. Da carreira. Então eu tive que correr bem atrás. Aham. E aí eu comecei a criar estratégia para conseguir entrar mais nessa área e começar a nichar cada vez mais. Legal. Principalmente porque extrajudicial eu prefiro, né? Entendi. Eu gosto mais. Pessoal, conversando com vocês que estão aqui assistindo, para você que está ouvindo também, muito importante. Juliana falou um monte de coisa difícil aqui, um monte de siglas, a gente vai explicar tudo isso ao longo do papo, né, Ju? Falou INPI, falou tributário, falou contábil, fiscal, meu Deus. Então, olha só, você que é empreendedor, você que é empresário, às vezes você quer abrir um negócio, você acompanha os conteúdos da Mera Estratégia, você quer, às vezes, comprar uma franquia. Calma, respira que é de graça, a gente vai contar tudo isso para você, mas é muito importante que você saiba que existe uma legislação muito complexa que envolve essa questão de direito de propriedade intelectual. A Juliana vai explicar isso para a gente. E você que é empreendedor, Juliana, eu vejo muito empresário que quer saber de tudo, quer entender de tudo. Não, eu que sou contador, eu que sou o tributário, eu que sou fiscal. Esse advogado não entende nada, só quer arrancar dinheiro de mim. Então, Sim. Eu conheço muitos casos assim. Se você é uma dessas pessoas, tome cuidado, porque em algum momento você vai deixar uma brecha aberta aí no seu negócio. Isso lá no futuro pode complicar. Eu trouxe um case aqui depois para discutir também com relação à propriedade intelectual e direcionado ao mercado de franquias. Então fica aqui com a gente para você ver. Ju, conta um pouco para a gente o seguinte: o que é, afinal, propriedade intelectual? O que não é propriedade intelectual? Explica um pouco para a gente o que pode ser considerado uma propriedade intelectual. Então, primeiro, propriedade intelectual é tudo ligado a criações que nós humanos fazemos. Então, desde uma obra de arte até um livro, marca. E dentro da propriedade intelectual, aí vem uma parte mais técnica. Vou tentar ser a mais simples possível. A gente distingue entre a propriedade industrial, que é outra coisa, e depois pega a parte de direitos autorais, que também tem o seu regimento próprio, né? Então, por exemplo, quando eu falei do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, significa que lá a gente vai proteger a propriedade intelectual referente a marca, patente, desenho industrial, software, demarcação geográfica, entendeu? Ok. Que é isso, propriedade industrial, é isso que eu acabei de citar. E do outro lado, a gente entra com direitos autorais, etc. Entendeu? Que aí é o que você falou: pintura, fotografia, poema. Mas é criação de poema, pintura, livro, criação de roupas que as pessoas não sabem, mas sabe os croquis Uma estampa. que a galera faz? É lá. Estampa é desenho industrial, de roupa. Desenho industrial. É desenho industrial. Inclusive, é uma coisa bem específica dentro do desenho industrial. Entendi. Estampa. E, inclusive, questão de... o que a Juliana falou, questão têxtil, é muito legal porque tem muitos autores, muitas pessoas que desenvolvem estampas, criações, ilustrações e podem até cobrar royalties, né, Juliana? Tendo a propriedade intelectual comprovada, você pode vender isso, o direito de uso, né? Sim. Por exemplo, o caso de estampa. Temos uma empresa super famosa, a criação de estampa, que é a Farm. Por exemplo, vocês conhecem. Eles fazem muita estampa própria. Então, se você não quer que alguém use aquela estampa, porque do mesmo jeito que eu vejo a estampa, eu posso reproduzi-la. Sim. Tem que ser registrado como desenho industrial. É para estampa. Entendi. Então, o desenho industrial, por exemplo, designer, estampas,
que a maioria não sabe, então você tem que proteger, entendeu? Assim como se eles criarem uma roupa muito única e o estilista quiser proteger a criação da roupa, o desenho, sabe? Quando ele faz o croquis com o desenho e tal, aí é direito autoral. Então, assim, é muita nuance pequenininha que às vezes as pessoas não têm noção. Sutilezas. Então, às vezes, num trabalho você consegue entrar o quê? Desenho industrial, direito autoral, marca. Então, é realmente um mundo bem, sim, com detalhezinhos que as pessoas não fazem ideia. Uma coisa que você falou me veio aqui em mente. Eu vou trocar, Tá. é uma curiosidade minha. Tá. Se eu sou chefe de cozinha, eu vou lá e crio um prato, crio um molho, crio uma receita. Eu posso proteger isso também? Receitas gastronômicas não são protegidas. Não tem nem só patentear. Às vezes as pessoas falam, eu criei uma receita gastronômica, quero patentear. Não dá, porque está inclusive na lei. E temos um caso muito famoso daquele petit gâteau do Paris 6, Paris São 6, Paulo. famoso. Eles tentaram fazer o registro da receita, foi negado, inclusive judicialmente. Podem procurar, joga no Google que tem lá explicando o caso. Outra curiosidade minha. E a receita da Coca? Minha opinião, tá? É a mesma coisa, não dá pra registrar. Porque na Coca, a não ser produtos que você cria em laboratório, tá? Já vamos deixar claro. Eu criei um alimento, um suplemento alimentar que foi criado em laboratório. Não tem Uma fórmula. Tem uma fórmula, não tem como eu produzir isso na natureza. Aí sim você vai para patente, tá? Perfeito. Então, coisas industriais criadas ali em laboratório. Agora, a Coca, que eu saiba, não tem nada que foi criado em laboratório. Que eu saiba, ele pegou produtos, misturou e deu super certo a ideia, né? O que eu acho que eles falam que eles não querem patentear, uma grande mentira, é que eles não codem e também passa por um crivo de qualidade do produto muito grande, entende? É óbvio que se eu usar, sei lá, o xarope melhor, ele vai dar uma diferença do xarope que é mais baixo. No resultado final, entendeu? Sim. Tudo. Igual um cosmético. Se eu criar um cosmético com produtos bons, o resultado dele vai ser bom. Entende? Então, pra mim, a Coca ali, que eles falam que eles não querem patentear, é mentira. Porque não dá mesmo. Entendeu? Não, Então, já tinham não é feito. possível registrar a receita da Coca. E eu duvido que nunca tenha vazado a receita da Coca, vou ser bem sincero. É que eles podem gerenciar muito bem ali na questão jurídica. Outra dúvida legal. Eu imagino que tem empresários, empreendedores que são do ramo de alimentação, já que a gente falou de alimentação. Tá. E o molho do Big Taste do McDonald's também não é patenteado, não é registrado, não é possível você registrar e deter a fórmula, vamos dizer assim. Da receita. Aí o que dá pra gente fazer? A gente registrar a marca Big Taste como molho, alimentos lá na classificação. Porque aí eles não vão vender apenas o produto, eles vão vender a marca, eles vão vender o Big Taste, não é qualquer coisa ali, entendeu? Então, se o concorrente virar e fazer, ele vai falar, não, mas o meu aqui é o Big Taste, é o original, é o verdadeiro. É só vocês olharem quanto barbecue a gente tem. Não é? Exatamente. É só quando vocês falarem, será que dá pra patentear ou não? Começa a ver no mercado quantos produtos iguais a gente tem. Perfeito. Entendeu? Por exemplo, a Coca-Cola, de novo. Quanto refrigerante tipo cola existe? Vários. Então, porque não dá pra patentear. Então, no caso ali do Big Taste, é focar na marca, no brand. Boa, legal. Entendeu? Então, eu consigo proteger o nome, proteger a marca, e aí, em cima dessa proteção, é que eu faço o registro do meu produto. Tipo, molho de tomate pomarola, que é super famoso. É a marca que você vai vender, entendeu? É aquilo lá. Perfeito. Pessoal, aqui na câmera do meio, conversando com vocês, uma coisa importante que a gente já começou nessa introdução. Algumas coisas que vocês viram que são possíveis de registro para propriedade intelectual, para você comprovar que foi você que criou, e algumas coisas que não são possíveis. Mas uma coisa importante aqui que já ficou muito claro, pelo menos para mim, Ju, é criação humana. Agora a gente está nessa era da inteligência artificial, hein? O que será que pode acontecer, né? Bom, eu vou dar andamento do papo, senão a gente nem tem fim se a gente começar a falar de inteligência artificial, não é verdade? Porque tem muita coisa ainda para mudar nesse mercado, pessoal. Agora, a gente já entendeu algumas coisas que podem e não podem ser registradas. O que eu queria entender é um pouco sobre esse mercado da propriedade intelectual, daquilo que você tem observado, daquilo que você tem visto. Conta um pouquinho das suas percepções sobre esse mercado. Tá. Minha percepção em geral. Esse mercado cresceu muito e eu acho que a visão dos empresários, em geral, melhorou. Melhorou principalmente com essa pandemia. Então, se a gente pegar de 2020, né? 2020 para cá. Até então, eles eram mais resistentes, principalmente, por exemplo, marca. Marca é mais fácil para toda empresa
precisa de marca, né? Não é toda empresa faz uma patente, desenho industrial, mas marca assim, por exemplo. Então, eles eram mais resistentes. Qual que era a ideia deles? Quando eu franquear, não é? Que aí eu sou obrigada, né? Só quando eu franquear. Porque antes eles achavam que eles estavam limitados à questão territorial. Com o advento da pandemia, teve um boom na internet, certo? Quantas empresas deixaram de ser só físicas e se tornaram online? Quantas lojas foram obrigadas a vender para um e-commerce ou um marketplace, entendeu? Foram empurradas, né? Foram obrigadas. E aí surgiu um problema, o conflito não tem só você com esse nome no mercado. E aí? E agora? Aí as pessoas começaram a descobrir. Aí a água bateu na bunda. Que não é só ela que teve aquela brilhante ideia, porque parece que vai ter outras concorrentes. Então, a partir de 2020, eu vi que tem uma mudança muito grande. Hoje eu percebo que tem muita empresa que chegam até mim, que estão começando. Eles falam, Juliana, acabamos de criar logo, acabamos de criar um nome, vamos lançar o produto tal data, mas eu preciso já estar a marca pelo menos iniciada, entendeu? O processo. E aí eu faço pesquisa para eles, ou então eles me trazem vários nomes, eu faço pesquisa porque a gente já escolhe. Antes até de criar logo. Antes até de criar logo. Tá. Já aconteceu de dele vir com 5 nomes, eu falei, o que você aconselha? Fiz isso essa semana, inclusive, no serviços financeiros. Ele me deu 3 nomes. 2 eu aprovei, o outro já não dava porque ia conflitar e eu sem preferir. E aí, nós vamos fazer, já vamos iniciar o registro da marca, entendeu? Então, isso eu vejo uma consciência melhor. Eles entenderem que você não precisa ser grande para registrar a marca, ou então não é só quando você vai franquear. Então, eu notei essa mudança. Gente, isso é muito importante. Vamos recapitular rapidinho isso daqui que a Ju falou. Olha só que interessante. Muitas empresas e empresários estão aí com pressa, afoitos, querendo fundar seus negócios. Tive uma ideia brilhante, um nome brilhante. Sim. Olha só, depois cria logo, paga designer, seja lá o que for, e aí vai lá na Marcas e Patentes e não dá registro. Já tem outra, já tem um registro aqui, algo que vai conflitar, algo que vai bater. Então, olha só essa dica. Antes de você contratar designer, contratar agência, fazer embalagem, procure um advogado que nem a Juliana, especializado em marcas e patentes, propriedade intelectual, e dá uma listinha de 3 nomes, 5 nomes para fazer uma pesquisa. Muitos advogados nem chegam até a cobrar esse tipo de serviço, tá incluso, né? Tem muitos advogados que cobram, outros não, alguns escritórios que cobram, outros não, porém, faça essa pesquisa antes de você gastar dinheiro com agência, gastar dinheiro com publicidade, com logo, designer, etc., porque depois você fica tranquilo. Então é legal você fazer esse investimento antes. Sim, é um investimento, vai doer um pouquinho no bolso, mas você está protegendo o seu negócio para o futuro. A gente está falando aí, depois que você faz um registro, a Juliana vai explicar, você tem aí uma década, são 10 anos de proteção depois que você faz esse pequenininho investimento, esse minúsculo investimento para proteger sua filhinha, que é a sua marca. É uma filhinha, né, Ju? É. Uma coisa que eu gostaria até de perguntar para você, eu até separei aqui para a gente trocar uma ideia sobre essa questão de marcas e patentes, como que eu posso dar um passo mais certeiro para não ter problema, para abrir meu negócio, além dessa pesquisa, quais são os passos, as etapas que você sugere o empresário fazer para que ele tenha uma marca bem protegida? Tá. Primeiro, a base vai ser a pesquisa que a gente vai fazer no NPI. Falando de marca, né? Claro, a base que a gente vai fazer é a pesquisa no NPI. Outra recomendação que eu dou para eles também, eu falei, você já checou rede social? Porque às vezes não está no INPI, mas está em rede social. Porque por mais que a marca prevaleça, é a marca registrada, ele vai ter um problema inicial ali dos arrobas. Entendi. E para uma empresa que é base online, isso é um grande problema. Terceiro, e isso não tem nada a ver, não está linkado ao registro de marca, não faça esse trabalho, porque é muito simples, você pode fazer sozinho, que é ver o domínio, sabe, lá no registro BR. Então, querido, você pensou numa marca, entra no registro BR e olha se está o domínio livre, entendeu? Porque se não está livre, alguém já está usando, ou talvez essa empresa exista, será que ela não está com a marca registrada mesmo? Você entendeu? Exato. Então, a base principal é a marca no INPI. Se não tem no INPI, você não tem nada. Mas, pelo menos, a gente sabe o direcionamento que dá depois de ter entrado com o pedido. Entendeu a lógica? Sim. Então, é sempre bom checar todos esses caminhos. Perfeito. Entendeu? Não, volta aqui para mim. Dica de R$1 milhão para você. Parece coisa simples, mas a gente está tanto na correria, o mundo tão acelerado. Você vai lá,
Às vezes você faz uma coisa e esquece outra. Você vai lá, registra Instagram, Facebook, TikTok, vai lá no domínio, não dá certo. Ou você pesquisa o domínio, esquece Instagram, Facebook, TikTok, já está ocupado. Sim. Ou você vai lá na marca e as redes sociais... Gente, calma, respira que é de graça. Que a Juliana falou, dá para você fazer sozinho. Entra no registro.br, pesquisa se o www está disponível. Se você conseguir registrar um .com.br legal, tem o .com também, que é um domínio internacional. Tem vários outros pontos por aí, .net, .org. Tem muita coisa que você pode registrar hoje. Mas, olha só a dica de R$1 milhão que a Juliana colocou aqui. Verifique redes sociais, verifique os domínios, verifique se realmente está limpinho. Faz essa listinha com 3 nomes, 5 nomes. Não venha com uma lista de 20, 30 nomes, senão o advogado vai ficar doido. 2 nomes, 3 nomes, 5 nomes no máximo. E aí você fica tranquilo já com as redes sociais registradas, que nem a Juliana falou, os arrobas. Você já tem o domínio. E aí você tem uma marca protegida, 100% blindada. Então isso não tem preço, é a sua tranquilidade. Então eu gostei muito dessa dica. Agora, me conta uma coisa. Você é advogada, começou fazendo outros tipos de trabalhos, e aí as coisas foram te direcionando para a propriedade intelectual. Foi. O que mais te despertou curiosidade e vontade de trabalhar nesse mercado? Quando você começou a olhar e quando você começou a mergulhar realmente? Tá. O que eu mais gostei nesse mercado, primeiro, porque ele é grande, ele é abrangente, então você sabe que você vai ter cliente, então eu tenho que saber como chegar no cliente. Então essa parte realmente não falta. Não que no jurídico falte cliente, porque não falta, né? Porque todo mundo precisa de advogado e tal. Mas o que eu mais gosto é o trabalho extrajudicial. Porque o judiciário está cada vez mais moroso, mais demorado, mais difícil de você prever, está realmente muito complicado. Eu converso com aqueles advogados que é só ali no contencioso, eles falam que está terrível de atuar. Então, o que eu mais gosto nesse mundo é poder trabalhar extrajudicial, porque eu entrego um trabalho mais rápido para o cliente, apesar de demorar um pouquinho, por exemplo, uma marca, de 1 ano ou até uma patente demora mais, né? Mas é um trabalho muito mais rápido do que um trabalho de um advogado convencional que é no judiciário. Então, hoje o que eu falo é que eu trabalho com a advocacia moderna, né? Que é o extrajudicial e preventivo. Então, por isso que eu segui nessa área. Legal. É o que eu gosto. E você falou uma palavra mágica, né? Prevenção, né? Uma coisa interessante aqui que me veio em mente, essa questão, a gente falou bastante de marca, você registrar o nome da sua empresa, mas e se eu sou, por exemplo, influenciador, ou se eu sou inventor, que nem tem a diferença da propriedade industrial e a intelectual. Sim. Conta um pouquinho, por exemplo, eu sou inventor, o que eu tenho que fazer para proteger uma invenção que eu tive? E depois, se eu sou um influenciador, que eu sou a minha marca. Conta um pouco dessas duas situações para o pessoal. Sobre invenções. Invenções eu entendo que são objetos físicos, certo? Ok. Isso é patenteado, tá? E a gente tem 2 tipos de patente. Uma que é a primeira criação que não existe no mercado e outra patente de melhoria. Que é um protótipo. Isso, uma melhoria. Então, por exemplo, eu criei esse copo aqui, ó. Eu melhorei esse copo, não sei como. Entra como patente de melhoria. Então, todas as criações de objetos físicos não é coisa mental, porque às vezes o pessoal fala, eu criei um método na minha cabeça. Não tem como patentear nisso, tá? Objetos físicos, eles são patenteados, entendeu? Então, objeto físico. A parte que você perguntou de influenciador, a gente tem que pensar, o influenciador é a sua própria empresa, que é a sua própria marca, que é o seu próprio nome. Então, a marca ela é registrada em nome de pessoa física também, aliás, no CPF daquela pessoa física. Então, se vocês jogarem no Google, se vocês conhecerem ou alguém ter acesso ao INPI, pode procurar Silvia Braz. Não sei se você conhece, é uma das maiores influenciadoras do Brasil. Tá. Tá registrado em 3 categorias. Olha só. 3. Virgínia, conhece Virgínia? Sim. Todo mundo conhece, tenta pagar aquela mulher. Dê uma olhada na Virgínia. Tem mais de 10 Olha só. de marcas em categorias distintas. A mais antiga é na parte de influenciador de comunicação, que é o que ela é. E conforme ela foi abrangendo lá os produtos dela, ela foi registrando. Mas então, influência tem que registrar? Tem. Primeiro, porque não tem só você com esse nome. Né? A gente tem a péssima mania de achar que só eu chamo Juliana Merim. Não. Pode jogar e ele vai ter um monte de nome. Então, é a tua marca. Se você for usar para licenciar produto, por exemplo, o teu nome vai correr mais ainda. Ele vai deixar de ser só o seu nome para estar associado ao produto. Igual a gente vê muita influência fazendo collab.
Como que ela vai fazer collab da produção de uma coleção, Exato. sendo que aquele nem nome é dela, é oficial? Ah, mas ele é um nome como pessoa. Ah, então. Como Aham. pessoa física no teu CPF, realmente ninguém vai tirar. Agora, como profissional, influenciadora, tem que ter o registro. Legal. Isso é bem sério. Não, e outra, pessoal, a gente está na era digital, a gente está na era dos influenciadores, marketing de influência, existem agências especializadas nisso, de construir e fabricar influenciadores. Então, mesmo que você seja a sua própria empresa e você seja o seu nome, a sua marca, é muito importante que você procure um profissional para registrar e proteger a sua marca. E aí é uma dúvida até de muitas pessoas, Juliana, eu preciso abrir empresa, eu consigo fazer no meu CPF, como que funciona isso? Tem que ir lá no contador, é muita burocracia, então tem gente que tem pavor. Conta pra gente se precisa ou não, como é que é? Tá, o registro de marca, ele pode ser feito no CPF e no CNPJ. Aham. Então, por exemplo, uma vendedora, ela abriu uma loja, mas não sei por quais motivos ela ainda não tem o CPF dela. Mas ela fala, posso registrar? Pode. Que é o CNPJ. Abriu, por enquanto ela é sacoleira, vamos dizer Ela é assim. sacoleira, não abre o CNPJ dela, mas tá lá com a loja, ela quer registrar o nome da loja. Perfeito. A gente faz no CPF, entendeu? Por exemplo, o médico, a gente pode fazer no CPF. Perfeito. Advogada, pode fazer no CPF, entendeu? E o bacana, João, é que, dependendo do porte da empresa, não vai mudar os valores para CPF e CNPJ, entendeu? O valor da taxa, os prazos, é tudo mesmo. Então, dá sim para fazer no CPF. Precisa de contador? Não precisa. Precisa da pessoa que atua nessa área, entendeu? Que vai registrar a sua marca. E aí você conversa com ela vai te orientar e ver qual que é o melhor caminho, entendeu? Legal, legal. Então, Mas eu consigo fazer no CPF a princípio e depois no futuro, se eu quiser, no CNPJ. No CNPJ. Aí, se você tem uma marca e você criou ela no CPF, mas agora você abriu o CNPJ, no futuro você pode fazer o que a gente chama de troca de titularidade, que é passar a titularidade da marca do CPF para o CNPJ. Ah, legal. Claro que isso vai ter um custo, só que pelo menos já fica com a pessoa jurídica, né? Perfeito. Gente, uma coisa interessante, muito interessante que a Juliana falou aqui no papo. Com relação à pessoa física, à pessoa jurídica, você ainda não tem uma empresa, mas tem marcas, tem ideias, você pinta, borda, você faz o que seja que for, você pode proteger as suas criações mesmo no CPF. Olha que legal. Então você não precisa abrir empresa, procurar contador. Fique tranquilo, não é necessário. Mas uma curiosidade minha, Ju, se eu sou professor, eu vou lá e desenvolvo uma metodologia de inglês. Se eu estou colocando outras situações aqui, vamos supor, eu tenho o cabeleireiro, o maquiador e eu criei uma técnica, criei um produto, enfim, a técnica em si, a metodologia, aquilo que eu criei, a minha criação intelectual, eu consigo proteger? Como que eu posso fazer? Não existe um registro para técnica nem metodologia. O que a gente pode é contornar essa situação. Então, por exemplo, essa técnica provavelmente vai ter um nome. Tá. Então, a gente pode entrar com registro de marca, depois eu dou até um exemplo aqui. E se a pessoa quiser criar um livro, você faz e-book, legal. E aí dessa metodologia, explicando, contextualizando toda a história como um livro, aí a gente pode partir para direitos autorais, entendeu? Mas tem gente que fala assim, eu quero patentear o método que eu criei. Não, porque eu criei um método de massagem. Não existe. Inclusive, a própria lei fala. Não tem como registrar métodos cirúrgicos, olha massagem, metodologias educacionais. Isso não existe. E você falou de um médico aqui, por exemplo, também. Né? O médico pode registrar a marca do consultório, da clínica, o nome dele. Sim. Mas o método de uma técnica, não. Não. Aí, o que a gente pode fazer, ó? Vocês conhecem daquele método super famoso da Renata França Sim, famosíssimo. Massagens, né? Massagem, drenagem linfática. Linfática, né? Ela que inventou o método. Pois bem, não tem como patentear, mas entre no INPI e digita Renata França. Ela tem 20 registros de marca. Olha só. O primeiro na parte realmente da massagem, da parte estética, e depois ela foi criando o curso. Método Renata França para curso. Método Renata França para business. Você entendeu? Ela criou a marca Método Renata França. Método Renata França. Essa é a marca dela. O método em si, a massagem, não tem como. Legal. Só que ela criou a marca. E aí, a marca, ela faz o quê? Ela vende os cursos e vende autorização para você usar na sua empresa Método Renata França. Imagina, e se fulaninha ali na esquina começar a fazer? Mas ela não vai poder usar a marca. Ela não vai poder chegar e falar que,
eu faço massagem maravilhosa com o método lá da França. Não pode, porque ela tá fingindo os direitos. Direito de marca. Entendeu? Gente, isso é muito sério. Eu mesmo já desenvolvi metodologias. Nós estamos em fase de registro, fase final. Eu tenho metodologias de expansão de franquias, metodologias de tipos de franchising, tipos de formatação de franquia que eu criei. Eu não consigo proteger o método em si, mas eu consigo proteger o nome, eu consigo proteger o livro onde ensino a aplicação do método. Eu consigo desenvolver meios, né, Juliana? E a Juliana me ajudou nisso. E principalmente para proteger uma criação que eu, juridicamente, nos caminhos tradicionais, não conseguiria. Que nem a Juliana falou, professor de inglês desenvolveu o método, não dá para registrar o método, nem patentear. Mas o livro, a didática em sala de aula, todas essas coisas a gente consegue proteger, né? Sim. Inclusive a marca e o nome do método, né? Sim, que é o que ele vai usar para divulgar, né? Exatamente. Outra coisa que eu separei aqui para conversar, Ju, vou cortar a câmera aqui para você, é o seguinte... Vamos lá, então a gente já aprendeu como que a gente pode proteger as nossas criações. Agora, uma coisa interessante, por que você acredita que existem ainda empresários que têm essa dificuldade, não valorizam, ou não, você vai cobrar tanto e isso é muito caro? Por que você acha que ainda existe alguma resistência dos empresários e das pessoas como um todo em proteger e investir nessa proteção? Primeiro, eu acho que é falta de informação, sim, né? Por mais que hoje a gente está no mundo da informação com a internet, é falta de informação porque eles irão falar, mas eu tenho essa marca há 20 anos. Mas tá lá registrada na NNP, não tá, então não é sua. Pode vir um outro pegar. Eles acham que por estar na razão social é a mesma coisa, o que não é. Registro de marca é uma coisa, razão social é outra. E só porque está na sua razão social não vai impedir de alguém registrar a marca. Então, falta de conhecimento do que isso pode trazer na empresa, que a gente já sabe, tem vários casos aí que deram um super problema, né? Outra, valores. Eles acham que é muito caro. É um procedimento que eu não acho que seja caro. O que eu acho que aconteceu, João, é que muitas empresas começaram a usar a falta de conhecimento dos clientes e começaram a cobrar coisas que não deveriam. Aí começaram a se aproveitar de uma ingenuidade. Vou dar um exemplo aqui de uma cliente que ela tem de São Paulo, hoje ela está aqui no escritório, né? Ela falou que ela tem uma cadeia de restaurantes. E aí ela falava que, por exemplo, passava a primeira etapa do registro, eles cobravam mais R$500. A primeira etapa, sabe, da exposição, mais R$500. E eles falavam que era cobrando por etapas. Cobrava por etapa. Chegava no final, e isso que eu tô falando é porque eu li o que eles escreviam a propósito. Chegava no final, eles cobraram R$1.500 porque finalizou e tinha que pagar a taxa final. Nenhuma taxa final custa R$1.500, você sabe disso. Mesmo a taxa mais alta. Então, tinha embutido a taxa, mas um honorário que ficava... Olha só. Aí eles falaram que depois que passar para a marca registrada, porque você paga a taxa e tem um tempo até a atualização passar para a marca registrada. Eles cobraram mais R$2.000. Meu Deus. E assim, lá no início eles já tinham cobrado um valor. Então eu fui fazer as contas, eu vi que eles tinham cobrado aí uns 6 mil dela. Entendi. O problema é, você pode cobrar o quanto você quer da sua empresa. Não é? Exato. Vive no Mercado Livre. O problema é você não deixar claro que você está cobrando. O que significa cobrança. Exato. Porque os 1.500 eles falaram que era a taxa do INPI, que era a Guia GRU, e não é, entendeu? Aí eles tinham pegado, pelo que eu vi, R$1.000 já. Então, isso que eu acho muita sacanagem e acho errado. Exatamente. Você vai cobrar os 1.500, você fala, meu querido, 1.500, 1.000 é nosso, honorários, 500 aqui é da taxa, tá feito. Aí depois, passado um mês, eles cobraram mais R$2.000, que aí eles falaram que é o dos honorários. Tá. Deixa claro, então, o que você tá cobrando. O que eu vejo, o maior problema hoje é que essa falta de informação levou muitas empresas a cobrarem o que não deveria, entendeu? Sim. Então, eu acho... Aí manchou o mercado. Manchou o mercado, eu vejo... Hoje eu acho que não é tão difícil, porque eu fui entrando nos networks, conhecendo muita gente, mas no começo as pessoas eram muito receosas, né? Ai, mas eles me ligam aqui falando que eu vou perder, ameaçando, sabe? Que vai perder a marca. Estratégia de negócio deles, Exato. né? Então eu acho isso muito errado e eu acho que isso queimou, sim, o mercado. E por isso que as pessoas acham que é tão caro. E às vezes não é tão caro, assim, como você tá pensando, entendeu? Outra coisa interessante que eu até anotei aqui para conversar, pessoal, é o seguinte. Essa questão, a Juliana falou de algumas etapas.
Eu gostaria depois que você explicasse para o pessoal que está afim realmente de registrar, não quero proteger, vou investir, meu nome, minha marca. Tá. Você já explicou que razão social, que está lá na Receita Federal, não interfere em nada na marca lá no INPI. E aí tem uma questão de domínio também. Não, mas eu já tenho domínio há 20 anos, já registrei. Não protege também, Não, né? não. Então tá, conta pra gente as etapas dessa proteção de marca, desse registro de marca, junto com esse órgão que é o INPI. Explica um pouquinho pro pessoal. Tá. O INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, hoje o procedimento é todo online, né? Para marca demora 1 ano, para patente pode chegar a 3. Eu já tive marca que demorou 3 anos, que finalizou. Olha só. Então, assim, depende do procedimento, entendeu? Desse industrial também demora uns 2, 3 anos, né? Mas, basicamente, vou falar de marca que é mais fácil, mas os sistemas são bem parecidos. Marca, demora 1 ano. É que demora 1 ano porque tem prazos, né? Os nossos prazos são muito longos e eles vão passando de etapa. Então, a primeira etapa, que são os 2 primeiros meses, que a gente chama de oposição. Tá. É quando acontece a primeira publicação oficial, que o INPI vai jogar lá a publicação para mostrar pro Brasil que você está iniciando a sua marca. E é óbvio que pode vir uma outra pessoa contestar aquele registro, porque ou ela acha que é muito semelhante à marca dela que já está registrada, ou tem algum conflito ali de interesse. Então, você tem esse prazo. Se tiver a oposição, a gente vai depois fazer a manifestação, que é o que a gente chama de réplica, sabe? Meu tipo, contestação, réplica, essas coisas. E aí, a gente vai lá e faz a manifestação para mostrar que não faz sentido. A partir disso, vai para o julgamento de mérito, que é quando sobe, vamos dizer assim, né, para o tribunal do INPI. Legal. E eles vão julgar tudo o que foi protocolado, que foi exposto naquele caso. Por isso que eu falo que pode demorar um pouco mais de 1 ano, porque tem casos que você tem oposição, manifestação, você tem muita coisa dentro, Tem que analisar no histórico. Ele vai analisar, então acaba demorando mais de 1 ano. Se é uma marca que passou mais tranquila, em base de 1 ano a gente já vai ter a decisão final. Legal. Entendeu? Depois da decisão final, o que acontece? Depois da decisão final, aprovando, vai abrir o tempo para você pagar a última taxa. Ok. Por exemplo, empresas que estão no Simples Nacional, esse menor porte, né? É 298. Essa taxa é pro INPI, tem que pagar, porque senão eles arquivam, entendeu? Aí, pagou essa taxa, a gente vai solicitar a certidão, né? Que você sabe que tem a certidão. Um diplominha, né? Aí você pode imprimir, deixar ali na empresa, se for físico, mas você guarda aí que vem em PDF. E aí, a partir do pagamento da taxa, abre o prazo de 10 anos de uso consecutivo da marca, o que é um procedimento longo também. Então, você teve 10 anos mais um ali. E durante esse prazo de 10 anos, a marca é sua, exclusivamente sua, para você comercializar, fazer o que quiser. E uma observação importante, tá? Durante os 10 anos, não tem taxa de manutenção anual dessa marca. E tem escritórios que cobram. Cobram. O que acontece? Eu cobro aqui no escritório? Cobro, só que eu falo para a pessoa, João, que não é para o INPI. É para você. Mim. E aí eu dou opção. Você quer ou não? Porque tem empresa que não quer, sabe? E pode acontecer algum problema nesses 10 anos ou não? Pode acontecer, se alguém tentar entrar com uma marca muito parecida, aí a gente toma conhecimento, faz uma oposição, só para mostrar, ó, se registrada nossa, mesmo segmento, entendeu? Então, qual que é o problema dessa taxa? Tem muita empresa que obriga o empresário a fechar. Eu já vi, tipo, proposta de orçamento, você vai pagar o trabalho e depois você vai ter a taxa anual. Entendi. Não é um valor excepcional, mas eu não acho correta a obrigação. Porque você não é obrigada. Exato. Entendeu? Exato. Tem empresas que querem para ter um contato ali com o profissional, mas tem empresas que falam, não quero. Se acontecer alguma coisa, eu te aviso, a gente... Entendeu? Perfeito. Transparente. Exato. É isso que eu falei. Você pode cobrar o que você quiser, desde que você fale a realidade. Perfeito. Entendeu? Do Legal. que é aquela cobrança. Então, tem uma taxa anual obrigatória? Não tem. O INPI não cobra. Se você paga, você está pagando para a empresa. Entendi. Entendeu? Até compartilhando com o pessoal. Juliana, já aconteceu isso comigo. Eu tô lá no meu escritório e eu recebo uma cartinha, um envelope desse tamanho. Eu abro o envelope, uma notificação extrajudicial, porque eu estou usando um nome e outra empresa doeu o cotovelo, falou, você não pode usar mais o seu nome. Tá. Isso aconteceu comigo. Foi um caso aqui que você atendeu e você falou, não, João, vamos entrar com o registro certinho, tal, nas classes certinhas. Conta um pouco para o pessoal como que eu devo proceder se isso acontecer, se eu receber uma notificação extrajudicial. E você falou das classes, né? São classes diferentes e tal. Explica para o pessoal um pouco como funciona. Bom,
se você receber uma notificação extrajudicial, a primeira coisa, procura um profissional. Até para a gente entender o conteúdo, Tá. Entende? Eu já vi empresas que chegaram aqui com notificação e eu fui ver realmente ele estava usando a marca de um concorrente. E durante a nossa conversa, ele falou que aquele concorrente foi o fornecedor dele. Entendi. Entendeu? Então, assim, ele já era realmente um problema e eu falei, não tem o que fazer, entendeu? Você vai ter que mudar tudo. Ali realmente não tinha o que fazer. Às vezes, a pessoa te notificou, mas ela não tem 100% de razão. Às vezes, são empresas que são segmentos distintos, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa, um cliente, que ele é bem famoso em produtos naturais. Bem famoso. E ele foi notificado por uma empresa que produz alimento bovino, não tem nada a ver. Nada a ver. Só que eu acho, deve ter cobrado o valor do empresário e quis, não sei, eu sei que não tem nada a ver, segmento distinto, e até o nome era diferente, entendeu? Sim. Então, analisar, leva para um profissional, ver qual que é a análise. E mais importante, responda. Mesmo que a pessoa não tenha razão, responda. E se tiver razão, responda pedindo prazo a mais, porque você não vai conseguir trocar tudo, fazer o que você tem que fazer em 10 dias. Exatamente. E aí vai ter que entrar numa negociação. Porque se entrar judicial, aí acabou. Olha só. Entendeu? Então, seja uma notificação judicial ou extrajudicial, porque pode ser judicial também, quem quiser, né? Responda sempre. Poxa, legal. Entendeu? Muitas dicas, pessoal. Isso aconteceu aqui comigo, aqui na Nova Era Estratégia. Acionei a Juliana. Juliana, toma que o pepino é seu. Então, gente, até a gente que conhece os bastidores, a gente tem que acionar profissionais que realmente entendem dos assuntos. Não é porque o João tá aqui que o João sabe tudo, não. O João tem uma equipe, o João tem uma galera aqui por trás e você está conhecendo agora essas pessoas que me ajudam aqui no dia a dia. Então, a Juliana é responsável também por marcas e patentes aqui dos projetos de formatação de franquia da Nova Era Estratégia. Uma coisa importante, Juliana, que eu não poderia esquecer é o seguinte. Você falou das classes, das categorias. Pode ser que eu tenha nomes iguais, não digo marcas, mas os nomes, porque tem a logo, tem o desenho, tem o nome. Conta um pouquinho pro pessoal. Essas marcas podem conflitar, pode ter coisa em lugares diferentes, em situações diferentes. Como que funciona e se ocorre algum risco, né? Se tiver alguma coisa parecida. Podem existir no mercado marcas iguais ou extremamente semelhantes, desde que elas estejam em categorias distintas, tá? Okay. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu abro um restaurante X. Mas eu vi que tem uma loja de roupa que chama X também. Qual é o conflito que vai gerar ali? Nenhum. Porque o que a lei fala? Tem conflito de consumidor? Não. Uma pessoa que vai num restaurante, sabe que ela está indo lá por comida. Uma pessoa que vai numa loja, está indo pelos produtos. Então, ali não tem um conflito, né, de interesse, então pode coexistir. O problema é quando uma empresa ela abrange vários segmentos. Certo. Então, vou dar um exemplo. Vamos continuar aí com roupa, que eu acho que é fácil. Eu tenho uma confecção, eu fabrico as minhas próprias roupas. E além de fabricar, eu vendo no varejo. Então, são 2 modelos de negócio, gente. Fábrica. Eu tenho fábrica e venda. As pessoas não conseguem entender que são 2 modelos de negócios. São 2 categorias distintas, entendeu? Perfeito. Uma é fabricação, que é a têxtil, né? E a outra é o varejo. Então, o caso tem que ter 2 registros. Porque qual que é o problema? Você pode até querer iniciar o registro no principal. Só que o outro é complementar. Então, o correto é os 2. E isso vale para franquia também, né? Franquear. Aí você vai franquear. A lei fala que tem que ter o registro na classe de franquia, certo? Sim. Então, é um terceiro registro. Entende? Olha só. Aí, o que você pode fazer? Você fala, Juliana, mas eu tô abrindo agora, eu posso fazer um registro agora. Tá, faça no principal, mas assim que você puder, já faz o complementar. Porque a gente sabe, né? Se as pessoas acharem uma brecha, elas vão pegar, entendeu? Exatamente. Elas vão, e aí você vai ficar amarrado, fica bem complicada a situação. É verdade. Inclusive, pessoal, tem um case muito famoso, claro, não vou revelar nomes aqui para não expor as marcas nem nada, de um grande franqueador com mais de 200 franquias que tomou uma ação coletiva na justiça dos franqueados por conta dessa brechinha. Ele franqueou uma empresa que ele não tinha, Juliana, a patente no INPI, não tinha o registro na classe de franquia. Então, pessoal, você quer franquear a sua marca, você vai ter que gastar com o registro. Se você fabrica, que nem a Juliana falou, é um registro para fabricante, um registro para comerciante, que é o comércio, que é o varejo, e um registro para franquia. Se você fabrica e fornece para os seus franqueados, você tem que ter pelo menos esses 3 registros. E proteção nunca é demais. Quanto mais você proteger sua marca em mais classes diferentes, você vai ter
muito mais proteção. Esse franqueador, Juliana, ele tomou uma ação coletiva com mais de 220 franqueados. O que eu tive acesso ao despacho do juiz, o que o juiz decidiu? Primeiro, tá interrompida, tá bloqueada todas as contas, tá todos os bens e patrimônios da empresa, tudo bloqueado, dos sócios também. Tá. Segundo, ele mandou parar a venda de franquia, interrompeu, proibiu a venda de novas franquias e mandou devolver o dinheiro de todas as taxas de franquia, mandou devolver todos os royalties pagos e os fundos de propagandas pagos. Centenas de milhões de reais. Aí eu te pergunto, o dinheiro causa que ele tá de- gastando, com esse Só com processo, advogado, né? ele não poderia ter investido ali no registro da marca dele no início? É uma desproporcionalidade. Você entende a desproporcionalidade? Você está falando de proteção. Então, olha só, pessoal, por causa de R$2.000, R$3.000, olha só esse caso. Centenas de milhões de reais pro buraco. Nunca mais você recupera um negócio desse tamanho. Acabou o negócio. Então, assim, Juliana, é muito sério esse assunto. Então, é muito legal esse papo aqui com o pessoal para vocês se precaverem, para vocês entenderem que aqui com a Nobel Estratégia você tem gente antenada, gente que conhece, gente que tem chão, que tem bagagem para ajudar você a organizar a sua empresa para crescer. Antes da gente terminar, Juliana, eu gostaria de deixar assim o púlpito aberto, o microfone aberto para você passar um recado para o pessoal que está assistindo, com relação a essa questão de mentalidade, para olhar com carinho, com cuidado. Fica à vontade para você falar com o pessoal e deixar seus recados aí. Tá bom. Bom, eu queria dizer que vocês têm que pensar isso com muito carinho, desde a sua marca, da patente que você cria, se é desenho industrial ou estão os seus direitos autorais. Na dúvida, procura um profissional para te orientar, porque ali não é só uma empresa, é a nossa vida, né? Quanto dinheiro a gente investiu, tempo que a gente está se dedicando, sabe? Perrengues que todo empreendedor passa para conseguir crescer e desenvolver o produto, a empresa. Então, não vai ser um dinheiro de um registro que vai fazer você fechar e falir. Não é. Eu acho que as pessoas pensam muito nisso, mas não é, entendeu? Até porque você tem facilidades aí em pagamento e conseguir. Então, não vai ser isso, ter esse serviço que vai te prejudicar. Pelo contrário, né? Deixar de fazer o que pode ser a tua ruína, que pode realmente levar aí a sua empresa a fechar. Então, é algo muito sério. Mas eu não sei por onde começar. Procure alguém que sabe, para te orientar, entendeu? Vai com você, né? Sim, vai comigo. Posso pedir para seguir no Instagram? Lógico, falou a roupa. Por favor, me sigam no Instagram, que é o @jude de dado Bellini, com 2 L's. J-U-D Bellini. Então, por favor, me sigam, porque eu posto vídeo lá diariamente sobre isso também. Legal. Então, a gente vai estar sempre em contato. Galera, seguinte, conteúdo gratuito lá no @ da Juliana, lá no Instagram. Anotem aí uma curiosidade, Juliana. Sim. É obrigatório o profissional que mexe com marcas e patentes ter curso de direito, tem que ter OAB? Conta um pouco sobre isso. Essa pergunta é boa, porque é um trabalho extrajudicial. Por ser extrajudicial, é obrigatório um advogado fazer? Não. Porém, é um trabalho que requer muito conhecimento jurídico. Exato. Porque esse é um trabalho que está pautado em lei e todos os regimentos internos do próprio órgão, que tem as leis próprias, entendeu? Então, precisa de muito conhecimento técnico jurídico. Se é uma pessoa de fora, ela pode até tentar fazer sozinha, mas ela vai ter muito problema. Muito. Eu já atendi vários casos aqui que eles tentaram, não conseguiram. Outra coisa, você precisa fazer uma manifestação, recurso, a defesa. São peças. Alguém tem que escrever. Sabe, processual? A gente tem que juntar jurisprudência sobre aquilo que eles estão alegando. A gente tem que juntar entendimento de juristas, sabe? De pessoas da área que falam de propriedade intelectual. A gente tem que juntar próprios julgamentos daquele órgão. Então, é como se fosse peça processual. Vocês já viram peça de um advogado? É exatamente daquele jeito. Só que é voltado para o NPI. Então, demanda muito conhecimento técnico jurídico. E, querendo ou não, repare que todas essas empresas, eles sempre vão ter advogado. E, geralmente, quem fundou a empresa ou quem trabalha com isso vai ser um advogado. Entendeu? Se ele não é, ele vai ter que contratar, porque não tem como. E aí é importante o cliente, estou pensando com o cliente aqui, Tá. É importante o cliente investigar, ver se realmente a empresa é idônea, se o advogado tem OAB, se realmente é um advogado ou não. Sim. Tem como o cliente pesquisar e saber investigar? O que eu recomendaria, quando você for orçar com uma empresa, tentar pegar a maior quantidade de informação dela. Então, por exemplo, lá na empresa vai ter o nome, ou OAB, entende?
Procura no Google, vê se tem reclamação. Porque eu já vi empresas que trabalham com registro de marca das pessoas. Tá sabe o que reclama aqui? Tem uma enxurrada de reclamação. Falando, eles estão cobrando coisa que eu não sei o que é. Não sabe a previsão do contrato. Você entendeu? Veja se essa empresa realmente é idônea. Outro ponto. Olhe a proposta de orçamento e olhe tudo que está escrito. E o contrato. Peça um contrato e leia para ver se não vai ter alguma cláusula lá que eles não te falarem e passou batido, porque depois você não pode alegar que você não sabia. Olha só. Né? Então, leia o contrato. E, acima de tudo, se eles fizerem a pesquisa da marca para você, pede uma foto, tipo, qual que foi o resultado, sabe? Será que tá livre mesmo? Será que apareceu outros? Como é que é? Então, tentar checar essas informações, né? Então, eu tenho certeza que essas informações, você checando, você consegue diminuir a quantidade de problema que você vai ter ali com eles. Exatamente. E por falar em problema, pessoal, você viu que a Juliana falou, não improvise. Não faça puxadinho. Eu sei que o empresário brasileiro tem um comichão por puxadinho, vai fazendo puxadinho na empresa, né? Vai fazendo uma empresa familiar, contrata um parente, um primo. Ah, é o menino que faz o meu primo ali que faz o marketing, João, o menino que mexe no Photoshop. É a menina, minha sobrinha tá fazendo direito, a outra sobrinha tá fazendo arquitetura e vai fazendo puxadinho, né? Em algum momento, pessoal, isso não vai dar certo, em algum momento vai aparecer algum trinquinho aí na sua estrutura empresarial e isso pode desmoronar em algum dia. Vocês viram que, olha só, um franqueador com mais de 200 unidades teve problema, mesmo com um corpo jurídico, mesmo bem estruturado, deixou uma brecha aberta lá atrás por causa de um INPI de 2, 3 mil reais que ele resolveria há 10 anos atrás. Então é muito importante, Juliana, tudo isso que você falou, e uma coisa importante que até eu estava pensando aqui é com relação a... Vamos pensar no futuro, que a gente falou lá no comecinho do papo com relação à inteligência artificial. Se no futuro a gente pensar em criação, em criatividade, a gente vê as máquinas criando textos, as máquinas criando ilustrações, a gente sabe que isso, pela lei, ainda não está nem previsto, né? Não, vai ser um problema. Não tem nada sobre isso. Né? Eu ainda não vi nenhum julgado de tribunal, entendimento do INPI sobre essa questão de criações feitas por inteligências artificiais. O que eu acho que pode acontecer, tá? Mas aqui é achismo, porque é tudo muito novo. O que eu acho se eu tenho uma inteligência artificial aqui no meu escritório e ele cria algo dentro de propriedade intelectual, eu vou lá e registro eu. Para o escritório. Como dona, entendeu? Agora, como que a gente vai fazer isso? Eu acho que vai ficar muito complicado. É imprevisível, eu acho que vai gerar muito conflito. Porque talvez ele vai pegar a inspiração de algo, tentar fazer muito parecido. Será que não vai ser plágio? Eu não sei, eu realmente não sei como que vai ficar. Eu penso na questão de parte de música, que eles já criaram música com propriedade com essa galera, né? Eu já vi questões de livro, mas eu não sei na prática como que vai se aplicar. Vai dar problema. Né? Vai, eu realmente não sei. Então, a gente vai precisar esperar um pouco, vamos ver como que a legislação será escrita ou reescrita com relação ao futuro, porém, proteja o seu negócio agora, no presente. Não faça improvisos, não faça puxadinho, para você dormir tranquilo, sabendo que a sua marca e o seu negócio estão protegidos. Ju, antes da gente encerrar, gostei muito aqui do bate-papo. Vamos para a câmera aqui geral, falando com todo mundo. Pessoal, vocês conheceram a Juliana Bellini, aqui do escritório de advocacia, especializado em marcas e patentes. Muito importante você proteger. Uma coisa que eu lembrei aqui, Juliana, antes da gente despedir. Interessante a gente falar, acho que tem outros 2 órgãos também que cuidam muito de propriedade intelectual, direitos autorais, que é um negócio um pouquinho diferente, né? Temos a Biblioteca Nacional e a Câmara Brasileira do Livro. Eu já tenho protocolos meus, tenho registros meus lá. Só que fala para o pessoal, existe alguma diferença entre direito autoral e propriedade intelectual, ou tá tudo meio que junto nesse bolo? O direito autoral está dentro da propriedade intelectual, e aí a propriedade intelectual se separa em propriedade industrial, que é marca, patente, tá tudo por lá, e separado os direitos autorais. Por isso que, para registro de direitos autorais, por exemplo, livro, poema, fotos, é em outro órgão. Entendi. Ou na Biblioteca Nacional ou no outro que você chegou a fazer. Então, é separado. E você pode auxiliar também as pessoas que te procurarem. Se a pessoa não quiser fazer, posso fazer por ela normalmente, porque ela tem um campo para representação, procurador normalmente, entendeu? E ela vai ser dona daquela criação. Maravilha. Tá? Então, é importante falar, são órgãos realmente distintos. Legal, pessoal. Muito conteúdo. Eu tenho certeza que seu caderninho deve estar cheio ou sua cabeça borbulhando agora
mas não se desespere. Estamos aqui realmente para ajudar você. Você está conhecendo a Juliana, você tem o João aqui, que sempre eu estou postando conteúdo para vocês, mas é importante que vocês procurem mão de obra qualificada, especializada. Quer transformar seu negócio em franquia? Tá aqui, você está conhecendo o time. Quer expandir sua marca? Porque tem licenciamento também, né, Juliana? A gente não chegou a falar de licenciamento, Verdade. mas se eu sou dono da minha marca, eu posso licenciá-la também. Alguém pode usar uma estampa da minha roupa, alguma criação, alguma ilustração, e eu licencio mediante um royalties, né, que eu recebo. Você recebe. Justamente, é importante a gente falar, esses registros existem para que, primeiro, se você é novo, pequeno, proteger do concorrente e você ganhar dinheiro. Exato. Porque como as pessoas ganham dinheiro hoje? A maioria é royalties. Esses grandes artistas, como vocês acham que ele ganha dinheiro? Fazendo show? Não. Vem de royalties, entendeu? Direito de uma música. De uma música, livros que a gente vê até hoje. Se a pessoa já morreu, familiares vão ter royalties, entende? É muita coisa que as pessoas Tudo tem que estar até em testamento, né? Sim, tem que estar tudo previsto. Tem que estar tudo porque protegido em testamento. A marca depois você pode vender, você pode franquear, você pode ter, fazer o que você quiser, você tem um título da marca, porque ela se torna um bem patrimonial. Então é importante deixar isso claro. Só com os registros que vão se tornar um bem patrimonial. Legal demais. Gente, patrimônio, você está investindo, propriedade intelectual é propriedade. E sendo propriedade é patrimônio. Então a sua marca, seu nome, todas as suas criações, seus livros, ilustrações, fotos, tudo é patrimônio. E como todo patrimônio, ele tem grande valor monetário também. Sim. Ju, muito obrigado por abrir o espaço, muito obrigado pela... Obrigada, eu que agradeço, adorei. Olha só. É meu primeiro podcast. É o primeiro podcast, hein? Primeiro de muitos, se Deus quiser. Acompanhe a Juliana no @ que ela falou, lá no Instagram tem conteúdos gratuitos constantemente lá, que eu acompanho também. E muito obrigado por estar aqui com a gente até no final. Até a próxima. Um abraço. Tchau.